Reportagem Silvio Brasil, Lupa Notícias, hoje mais uma vez no município de Horizontina, e política é o nosso assunto. Vamos falar com o atual presidente do Legislativo Municipal, Lucas Edio Stoll, que vai fazer para a gente aqui um balanço sobre esses 5 meses de gestão frente à mesa diretora da Câmara de Vereadores de Horizontina. Depois também ele vai falar sobre o projeto de resolução legislativa, onde estará destinando valores ao hospital para a contratação de mais um médico plantonista. Mas antes, o Lucas Stoll vai fazer um balanço para a gente sobre esses primeiros 5 meses de 2025, ele à frente do Legislativo Municipal. Lucas, muito obrigado por receber a reportagem Silvio Brasil e o Lupa Notícias. E o que você tem para trazer para a gente como um balanço desses 5 meses com você à frente da mesa diretora do Legislativo Municipal de Horizontina? Uma alegria estar conversando com vocês, aproveitando essa oportunidade para mostrarmos o nosso trabalho, e eu sempre valorizo, reconheço as oportunidades que a imprensa me concede justamente para isso, para poder mostrar o nosso trabalho. Estamos então há 5 meses praticamente presidindo a Câmara de Vereadores. Está sendo um momento assim bem desafiador, um período desafiador. Posso lhe garantir que foi é o momento mais desafiador e diferente que eu vivi desde que eu sou vereador, desde 2017, então estou 8 anos e pouco como vereador, atuando eleito como e reeleito. Eleito e reeleito 2 vezes, mas este contato como presidente, como gestor da nossa, então, do nosso poder legislativo, ele é muito diferenciado. É diferente de tu ser simplesmente vereador, porque sim, você tem então a responsabilidade, da mesma forma o poder em gerir um orçamento, em gerir pessoas. Nós temos aqui um grupo de servidores, um grupo de assessores, somos 9 vereadores, dentre os quais 5 completamente iniciantes, né, e mais uma vereadora então que retorna à Câmara, que exercia o cargo de vice-prefeita então nos últimos 4 anos, e então está sendo extremamente desafiador, mas muito gratificante. Estou muito feliz. Posso lhe garantir que os meus colegas estão trabalhando assim numa grande sintonia, e esse é o meu objetivo também, porque, sinceramente, Silvio, eu tenho certeza que um bom ambiente de trabalho, buscar um bom ambiente de trabalho dentro de um poder legislativo, dentro de uma Câmara de Vereadores, refletirá diretamente perante a nossa comunidade, porque quando se está de bem, se está trabalhando de forma mais tranquila, a gente trabalha melhor. E o nosso papel é esse, o nosso papel é trabalhar para a nossa comunidade. Foram, nesses quase 5 meses, 39 projetos de lei protocolados, analisados pelas comissões, sejam elas de Constituição e Justiça, que hoje a gente chama de Legislação, Justiça e Redação Final, de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, né? Também de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. E são as 3 comissões permanentes. Os projetos são analisados de acordo com o seu viés, né? E votados. Nós não tivemos nenhum projeto reprovado, mas sim, os 39 projetos extremamente, amplamente discutidos, alguns inclusive mediante a elaboração e a apresentação de audiências públicas por parte da Câmara de Vereadores, então da forma mais transparente possível. E esse período também, Silvio, tem me mostrado, então, me dado então a oportunidade de gerir também, né? E eu posso lhe dizer assim que estamos trabalhando de forma muito séria, de forma muito comprometida, tanto é que executamos grandes melhorias aqui na Câmara de Vereadores. Nós trocamos toda a fiação elétrica, um projeto elétrico, justamente porque é um prédio de mais de 50 anos e a fiação aqui da Câmara era também desta época e já não estava mais adequada para os dias atuais, para os aparelhos eletrônicos que temos hoje. Da mesma forma, também executamos iremos executar um projeto de reforma do nosso banheiro, né? Pequenas obras, mas que vêm de encontro ao que a nossa comunidade precisa e para que a nossa casa esteja adequada para que as pessoas que trabalham aqui tenham conforto e segurança, e principalmente para que o nosso munícipe
possa vir até a Câmara de Vereadores com segurança. E também tenho para dizer que nesse período, então, a gente conseguiu, então, através muito embora tenhamos feito, e mesmo tendo feito essas melhorias, pequenas melhorias que eu acabei de citar, conseguimos, então, do nosso orçamento, economizar a monta de R$700 mil, que através de uma resolução legislativa. Nós já vamos falar sobre isso, não quero te interromper sobre isso, porque isso é uma pauta importante aqui para o Lupa Notícias e a Reportagem Civil Brasil. Quero continuar ainda aqui sobre esse teu balanço como presidente do Legislativo Municipal neste ano de 2025. Você teve uma época aqui no Legislativo Municipal, como vereador, você chegou a ser oposição durante algum tempo. Depois não teve mais, não foi mais oposição, mas foi um vereador que votou, né, um não em um projeto muito importante, e você votou contrário, assumindo a responsabilidade. Foi o projeto de empréstimo, né, que o prefeito fez, porque teve a maioria dos votos, mas o seu voto foi contrário. Lá tinha, naquela época, uma oposição. Também naquela época, que foi no ano passado, na legislação passada, aliás, né, quando o Márcio Fischer era presidente do Legislativo Municipal, ele repassou o prédio, aquele prédio que é uma vergonha hoje para a Horizontina, repassou para o município, com a promessa de que o atual prédio aqui da Câmara de Vereadores passaria por uma reforma. Essa reforma não aconteceu. Você ainda tem meio ano pela frente como presidente do Legislativo Municipal. Você pretende fazer alguma coisa para que aconteça essa reforma? Como, por exemplo, de repente, não sei de que forma vai ser feito esse projeto da reforma, mas hoje vocês têm assessores de gabinete, né, e que estão trabalhando no salão da Câmara de Vereadores, no plenário, no salão da Câmara, no plenário. Eu geralmente costumo diferenciar salão e plenário, porque o plenário é lá na mesa diretora, lá com os microfones, enfim, né, onde ficam os vereadores. Mas estão trabalhando no salão. Você pretende, como presidente do Legislativo Municipal, de repente, reativar essa intenção e esse projeto de fazer realmente uma grande melhoria na Câmara de Vereadores? Você tem meio ano para isso, ou de repente, se for reeleito depois, né, presidente de novo, talvez tenha mais tempo. Mas naquela época houve essa intenção de fazer essa reforma que não aconteceu. Respondendo desde a primeira pergunta, durante os 8 anos em que fui vereador, as 2 primeiras legislaturas, mais de 7 anos e meio fui oposição. Mas uma oposição extremamente responsável e construtiva. Fui oposição ao prefeito Antônio Lajus, que é um grande amigo meu, mas fui oposição. Mas pouquíssimos projetos eu votei contrário, enquanto me chamavam, e o prefeito Lajus era muito solícito nessa parte, nos chamavam para conversar sobre os projetos e debater, é por óbvio que eu não votaria contra simplesmente por ser oposição, até porque eu fui chamado para participar da elaboração do projeto. Que oposição não é para torcer do quanto pior melhor, a oposição é para fiscalizar e para realmente buscar as informações. O trabalho como oposição, eu posso lhe garantir que ele é muito mais fácil. Ele é muito mais simples, porque as coisas que são efetivamente que não estão de acordo com o que o vereador pensa, ele pode simplesmente se insurgir. Tá? E a situação é diferente pelo seguinte, a situação, ela hipoteticamente, o que acontece? Quando você não é favorável a determinado projeto, tá? Você tem uma abertura maior para conversar sobre este projeto antes dele vir a casa. Que essa foi a grande dificuldade quando na última gestão. Eu lhe garanto que não tenho hoje, dos 5 meses que estamos aqui como vereadores nessa legislatura, nenhum dos projetos eu tive dúvida alguma ou intento de votar contra, porque todos foram extremamente bem elaborados, justificados e embasados. Alguns, inclusive, as comissões permanentes que nós temos, que eu acabei de citar, solicitaram documentos que no pensamento, no crivo destas comissões, dos relatores, enfim, estavam faltantes. E prontamente nos foi trazido. No caso, você como presidente, você não vota, a não ser em caso de empate, né? No projeto normal, a votação segue e você só vota se for empatado, você tem que desempatar a votação. Mas
nesses 5 meses, agora sendo um vereador e um presidente da Base Aliada, não tendo oposição nenhuma. Hoje não tem mais oposição, todos os partidos são do partido do atual gestor, que fizeram campanha com ele, conseguiram eleger todos os vereadores e nenhum da oposição. Esse trabalho sem ter uma oposição, já que você foi oposição, pelo menos nos primeiros 4 anos do seu mandato, você foi uma oposição, depois também, mas no meio dela, essa oposição começou a ficar cada vez mais fraca. Não por culpa sua, não por culpa da tua bancada, mas pelo sistema que foi montado ali, tirando inclusive um vereador que era da oposição, trazendo para a situação, deixou a oposição, que era você, o Álvaro Calegari e o Diogo Vaz, mais enfraquecidos. Não é culpa sua, não é culpa da sua bancada, obviamente, mas de um sistema político que foi feito ali justamente para que a oposição ficasse mais enfraquecida. Hoje você é a situação. É mais fácil trabalhar com os vereadores de situação? Sendo você da Base Aliada também, fica mais fácil? Nós somos hoje todos da situação. Todos da situação. Então eu não sei como seria trabalhar, sinceramente, eu como situação, com algum vereador da oposição, porque hoje nós não temos. Então essa pergunta não saberia te responder, porque nós não temos vereador. O relacionamento hoje. O relacionamento entre colegas está bom. Entre vereadores, não entre colegas assim antes da sessão, mas entre vereadores de partidos diferentes. Está bom, está muito bom, e eu venho trabalhado para que ele a cada vez esteja mantido ou melhorado. Mas está bom, sim. Nós somos 9 de 4 partidos diferentes. E o que acontece com isso são ideologias diferentes, são princípios diferentes, são criações diferentes, são épocas diferentes. Nós temos vereadores com 60 anos, nós temos vereadores de menos de 40. Então são épocas vividas diferentes. Hoje não tem vereadores com 60 anos, né? Tem. A vereadora Rosane dos Santos tem 61 anos. A Rosane dos Santos, ela tem. Tá. 61 anos. E a vereadora Ivete, se não me engano, 59. Tá chegando Posso perto estar também. enganado. Sim. E não deveria nem ter falado, agora os colegas vão me xingar. Não vão xingar, mas não. Era uma escadinha com o Wilson Pius, que era vereador eleito. Agora é secretário? E agora é secretário. Sim. E eu tenho 38 anos, sou mais jovem. Então, assim, é por óbvio que haverão divergências ideológicas e divergências de pensamentos. Isso é normal, é natural, inclusive isso é construtivo e benéfico. Porque se todos pensassem da mesma forma, ou se todos os vereadores fossem eleitos com a mesma idade, o mesmo perfil de escolaridade e a mesma forma de atuação, aí não teríamos nenhuma Câmara, né? Aí seria simplesmente... Então, assim, é importante que haja, sim, cada vereador tem um jeito de trabalhar, cada vereador representa uma parcela da comunidade, e esse, na verdade, é o sentido de uma Câmara de Vereadores, ou de uma Câmara dos Deputados, ou de uma Assembleia Legislativa. É que haja representatividade de todas as formas, né? Então, você denegrir alguém ou menosprezar alguém pelo fato de não ter a mesma escolaridade que o outro, para mim, Mas já aconteceu isso na Câmara? Já aconteceu isso? Não aconteceu. De forma alguma. Não, pois é. Mas como Câmara de Vereadores, como um conjunto de parlamentares, é completamente inviável, porque cada um vai representar uma parcela da comunidade, isso é democracia, né? Muito bem. Todas as perguntas que a gente faz aqui na Reportagem Silvio Brasil, podcast Papo com Silvio Brasil, e Lupa Notícias, ou uma entrevista mesmo, tem sempre algo por trás dessa pergunta. A gente pergunta porque a gente tem uma finalidade de ter uma resposta, né? O Lucas Stoll, ele responde exatamente com muita propriedade, pela experiência política que tem, pela amizade que ele mantém desde o primeiro dia que entrou na Câmara de Vereadores como vereador, é sempre muito bem quisto por todos e procura ser eu não quero usar aqui 2 palavras que um partido político em nível nacional usa, mas ele procura não ser água e óleo, né? Ele procura ser apenas água e não óleo na Câmara de Vereadores, e nós fazemos as perguntas porque nós temos intenções, né, de obtermos aquela resposta. Bom, diante de toda essa harmonia, você diz que você tem hoje um legislativo harmonioso, né? Harmonicamente os vereadores discutem, conversam, aprovam, não teve projeto reprovado. Será que isso é bom para o município, nesses 5 meses? Eu acho que como uma maior participação da Câmara de Vereadores na elaboração já dos projetos, eu não vejo isso como negativo. Eu não tenho como lhe dizer que isso é bom, mas eu posso lhe dizer que eu não vejo como ruim. Tá? Então eu não tenho uma opinião formada de forma
estridente em relação a isso, porém não vejo como negativo, porque nós temos hoje o acesso aos projetos antes, às vezes, deles virem. A gente é convidado, e isso é muito importante. Nós somos convidados muitas vezes, para a elaboração desses projetos. E nós temos as comissões, que aí sim, não foram reprovados os projetos nas comissões, até agora não. Mas eu já vi, em vários desses 39 projetos, as comissões solicitarem documentos e justamente porque estavam faltantes, né? Eu custo acreditar, e gostaria que as pessoas entendessem mais ou menos da mesma forma, que um prefeito municipal vá encaminhar à Câmara de Vereadores algo que seja prejudicial ao município, que seja maléfico ao município. Bom, ele vai ter, muitas vezes a gente pode não concordar com o projeto, porém ele não será um projeto de todo ruim. Um exemplo disso, da legislatura passada, foi o projeto, como tu citaste, projeto da tomada de crédito de 35 milhões, que eu fui contrário. Na justificativa do meu voto, eu lembro como se fosse hoje, eu disse, não sou contrário às finalidades para este valor, para este recurso. Porém, acredito que, de forma gradativa e de forma fracionada, pode-se fazer a execução destes projetos, destas demandas, sem a tomada de crédito. E o resultado disso está vindo agora. Né? O resultado disso está vindo agora, vem aí. O próprio país está numa situação que não sabe para onde vai. Os municípios, com certeza, como Horizontina, vão ficar também nessa situação, né? Tendo aí, inclusive, uma arrecadação menor. Né? Isso é previsto. Ter uma arrecadação menor, vai ter dificuldades para pagar as contas. Isso está previsto. Se pode ocorrer ou não, se de repente há uma mudança futura, não sabemos, mas a previsão é que realmente terão dificuldades, né, daqui para frente com relação à arrecadação. Mas, claro que um prefeito, Lucas Stoll, não vai fazer um projeto para prejudicar alguém, mas ele pode fazer um projeto para beneficiar os dele, né, o grupo dele. Você não precisa responder, eu estou fazendo uma colocação, tá? Então o prefeito pode fazer um projeto que ele quer que a Câmara aprove para beneficiar aquele grupo dele, até mesmo pelas promessas de campanha que fez e tal, e que não vai ter grande impacto no município para a população, mas vai ter impacto para ele e para o grupo dele. E a Câmara de Vereadores tem que ficar atenta a isso, né? Por isso que tem as reuniões da comissão, para vocês poderem elaborarem tudo, tá? Quanto a isso, tudo bem. O hospital, você teve sempre uma grande preocupação, e eu conheço o teu trabalho, conheço da forma como você gosta de agir. Aliás, eu quero fazer justiça aqui, que eu não tenho porquê tentar enaltecer de uma forma que não seja verdade o Lucas Stoll, porque eu nunca vi nenhum vereador, a não ser você, conversar com a comunidade. Eu já vi várias vezes você sentado no local, conversando com as pessoas, vai no outro, conversa. Eles fazem isso quando tem eventos. Não vale. Quando tem eventos, não vale, que está todo mundo reunido ali, vai ter que falar de qualquer jeito, vai ter que cumprimentar de qualquer jeito, senão é mal visto, tá? Mas eu vejo você, como já encontrei você no centro da cidade, conversando com um, conversando com outro, e conversando sobre política, eu já vi isso. Né? Você sabe que eu já vi isso. Então, é o único vereador que eu vi conversando com as pessoas. Né? Você não acha que falta um pouco mais essa conversa com a população para saber exatamente do que ela anseia, Lucas Stoll? Você faz isso, mas teus colegas eu não vejo fazer isso. E se alguém quiser me criticar por isso, não tem problema. Eu não vejo. Eu vejo andando pelo centro, dá um oi, foi, mas conversar como você faz, não faz. Não acontece isso. Eu vejo você fazendo isso, como já te surpreendi várias vezes no centro da cidade de Horizontina fazendo isso. Você não acha que os vereadores deveriam ter um diálogo maior com a população para terem realmente certeza de como está o município? Eu acredito que os vereadores estão sim buscando. Estão buscando saber, então, as demandas e ouvir, porque o nosso trabalho não tem como ser realizado sem você ouvir a população. Não tem. Como eu vou saber se algo que está tramitando é realmente de interesse
de uma parcela da população, da comunidade, se eu não tenho esse diálogo aberto. Não, uma coisa é ouvir a população, outra coisa é receber a demanda dela, a demanda de centro comunitário, a demanda de uma comunidade, uma coisa é demanda, uma coisa é demanda, a demanda é diferente. Perguntar, receber, exatamente, até mesmo perguntar como eu estou me saindo como vereador, qual é a tua análise que você faz, eleitor que votou em mim como vereador? Né? Alguns respondem de forma não satisfatória, mas tendo esse contato maior com a população. Demanda é uma coisa, né? E conversar com a população é outra. Né? Não tem como trabalhar sem ser assim. Né? Sem ter essa proximidade com a comunidade, não tem como trabalhar. Né? Realmente não tem, porque nós somos representantes da comunidade. Você conseguiu convencer os vereadores para repassar nessa devolução que o Legislativo faz para o Executivo, porque todo o Legislativo Municipal faz uma devolução para o Executivo, quando as sobras do que ele gasta tem que ser devolvido, não pode ser gasto em nenhum outro local, tem que ser devolvido para o Executivo. E nessa devolução pode fazer ali uma sugestão de onde aplicar aquele valor ou parte daquele valor. Você conseguiu convencer os vereadores a fazer isso em benefício do Hospital Oswaldo Cruz de Horizontina, que tem uma grande demanda, a demanda está sempre aumentando e muitas das vezes até reclamação pela questão de atendimento, pela questão de falta de médicos, enfim, uma série de situações que envolve o hospital e que não a solução, mas para amenizar a situação seria necessário um novo investimento. Você conseguiu isso como presidente do Legislativo Municipal? Que era um projeto seu? Era o projeto da mesa, né? Nós em conversa, então... Foi uma ideia que partiu de você? Na verdade a gente percebeu que o maior gargalo, se não o único gargalo que se tinha na associação hospitalar, era a parte do atendimento emergencial. Como eu vinha dizendo, a parte de hotelaria ela está muito boa, a parte de equipamentos ela está muito boa, inclusive é exemplo para muitos outros municípios. A parte de aparelhos de exames de imagem está também. Nós há 5 anos atrás não se cogitava ter uma tomografia computadorizada. Hoje tem tomografia e tem ressonância aqui. Então assim, há uma evolução, porém o gargalo era... para a gente, que chegava para a gente, e muitas vezes a gente, acompanhando as redes sociais, percebia que o gargalo era realmente o atendimento emergencial, a sobrecarga para apenas um profissional. Então, entendendo, e até concedi uma entrevista contigo, lá no hospital, no dia da inauguração, então, do atendimento emergencial da Unimed, que por si só já contribui para que diminua, né, o fluxo, então, de pacientes emergência SUS, né, do atendimento emergencial padrão do hospital. Por quê? Porque os usuários da Unimed, os beneficiários da Unimed, enfim, eles já têm, então, um atendimento apartado, né? E, fora disso, então, entendemos em fazer, sim, esta indicação do repasse, né? Esses valores, obviamente, seriam economizados da forma como que a gente vem gerindo. Então foi aprovado o repasse de R$700 mil com a reserva, então, e sugestão de 180, que é o custo que o hospital enviou para a Câmara de Vereadores, no sentido de que seria até o final do ano R$180 mil, mais um técnico de enfermagem e mais um médico, 8 horas nos feriados e finais de semana. Então, feriado, sábado e domingo. Então foi devolvido para o município R$700 mil. Tá. E desses 700, 180 sugeridos... Eu não tenho certeza exatamente mas se não me falha a memória, são 180, mais 300 de sugestão para exames de alta... 480. Média e alta complexidade para a própria Secretaria de Saúde, então, mas focado em exames de média e alta complexidade. Então, para a saúde, 480 mil, foi a sugestão. Foi a sugestão. Isso, daí tem uma parte que seria, então, um repasse, que é então, um acordo e um convênio que nós estamos tendo como, ao invés de apenas como apoiadores, mas esse ano nós somos co-organizadores do CIEF, da FAOR, que é organizado pela FAOR, que é um seminário de inovação, engenharia, em economia, que são os cursos deles, junto com um segundo seminário de desenvolvimento regional da Fronteiras,
que nós não somos apenas apoiadores, somos co-organizadores. Então, com a sugestão de um repasse, se não me falha a memória, 20 ou 30 mil reais. Não, tudo bem. Tá? E o excedente, então, se não me falha a memória, 200 e tantos ou 300 mil reais de forma livre, então. Muito bem, essa foi a sugestão que o Legislativo, porque o Legislativo não diz assim para o prefeito, olha, você tem que direcionar para isso, não. Faz a sugestão ao prefeito, o prefeito ali vai acatar ou não, né, da forma como ele achar melhor, usar aquele valor que está sendo devolvido da Câmara de Vereadores. Então vocês fizeram a sugestão de 180 mil para o hospital, mais 200 mil para a Secretaria Municipal de Saúde, totalizando 380 mil, do valor de 700 mil reais, 380 mil para a saúde. Foi essa então a sugestão do Legislativo Municipal. Esse valor já foi devolvido? Esse valor foi aprovado eu vou achar aqui os valores certos para te passar. Esse foi aprovado na última sessão, tá? E daí ele é devolvido agora provavelmente no final do mês. Final do mês. Então a devolução vai ocorrer agora no final do mês de maio. Sim. E aí o Executivo já vai receber 700 mil reais. Os valores a gente sabe que são valores quebrados, né, Lucas? O importante ainda é inteiro? Isso é redondo. É inteiro, tá. E daí no final do ano, obviamente, porque a gente vai ter mais... antes do final do ano nós vamos efetuar mais devoluções, né? Uhum. Acredito que até final de agosto, por aí mais uma devolução, e daí no final do ano a devolução que é obrigatória, justamente porque... Além dos custos normais que tem a Câmara de Vereadores, você está se preocupando então em fazer alguns benefícios aqui físicos dentro da Câmara, né? Como sim, você falou. Melhorias, né? Melhorias. Inclusive a aquisição de um automóvel. Nosso automóvel ele é 2012, e ele está em condições para rodagem na cidade e poderá servir, inclusive será repassado, obviamente, ao município, que é para que uma secretaria use, porém, para se houver a necessidade de algum deslocamento para a capital do estado, enfim, sim. Ele já não apresenta assim a segurança necessária, e os custos de manutenção que eu solicitei para que fossem levantados, eles são inviáveis. Certo. Enquanto você procura aí, eu já vou fazendo outra pergunta para você, que é o seguinte: qual é a sua análise, qual é a sua opinião, qual é a sua posição sobre a Federação União Progressista, unindo União Brasil com o teu partido? Isso, claro, você vai dizer, não, mas isso é nível federal e tal, nível municipal é diferente. Não é tão diferente assim, porque terão uma união, né, terão uma federação que precisa ser respeitada. Qual é a tua opinião, qual é a tua posição sobre essa Federação União Progressista do União Brasil com o Partido Progressistas? Eu acredito que ela veio de cima, né? Nós não fomos consultados como base. Nós tivemos há alguns dias, eu e o ex-vereador Álvaro Calegari, que é o presidente do Progressistas. Estivemos em Santa Rosa, numa reunião regional, em que nos passaram os prós e os contras desta união, como toda decisão que tu toma, haverão prós e contras, né? E nos justificaram que veio também, os próprios diretórios estaduais não foram consultados como deveriam. A gente sabe que veio de cima, né? Então a análise a nível municipal, que é o que a gente poderia fazer hoje, é muito abstrata ainda, né? Se houvesse na eleição passada, o Progressistas teria um vereador a mais. Progressistas não, o União Progressista teria então 5 vereadores, né? E dos quadros progressistas seríamos 2, não apenas eu. Então, para nós, naquele momento, teria sido positivo. Daqui para diante, Silvio, eu não tenho muito como, a gente não tem como fazer uma análise ainda, porque a eleição municipal será daqui 3 anos e meio, né? Mas nós não conversamos com a União Brasil, com a presidência, enfim. Não chegaram a ter nenhum contato? Não. Conversamos assim, de forma assim, na rua, enfim, conversei com os colegas vereadores do União Brasil, enfim, mas nenhuma conversa realmente efetiva de forma oficial, assim, Bom, eu estou aqui para provocar o Lucas, né? Ele é o presidente do Legislativo Municipal e fala com muita propriedade sobre tudo, né? Mas se por acaso
já estivesse próximo a uma eleição municipal. Se estivesse próximo, nós estamos próximo a uma eleição nacional com deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente, né? Nós estamos próximo da eleição municipal, que é prefeito e vereador. Mas se estivéssemos, como seria o relacionamento, Lucas, tendo que Progressista é um partido que tem pessoas com opiniões fortes e formadas, o Progressista tem, né? Você é uma delas, tá? E União Brasil, além de tem um líder que decide tudo pela União Brasil, tá? Como você acha que seria? Essa você responde se você quiser. Não, nós sempre mantivemos como partido uma posição de respeito, respeito às lideranças de todos os partidos, e o líder que tu citas é um grande líder. Claro, não estou diminuindo em hipótese alguma. Exatamente, tá? É um grande líder. Tem um poder político enorme dentro do partido, dentro do município. Tem um grande poder político, isso não é demérito, isso é mérito e não demérito. Exato. Né? Então essas coisas elas devem ser, enfim, reconhecidas. Claro. E eu não veria dificuldades, não. Né? Seria, sim, sou muito sincero em dizer, seria sim um momento e uma eleição diferente. Né? Diferente do que certo. Nós vivenciamos até então. Porém, não vejo com grandes dificuldades também, né? Diante da maturidade que se tem dentro das duas siglas. Né? Vamos já nos encaminhando para o encerramento dessa entrevista com o presidente do Legislativo Municipal, Lucas Edstall. Em breve estarão vindo aí as emendas impositivas, né? Essas emendas que os vereadores têm direitos, e dessas emendas impositivas, 50% tem que ser para a saúde, né? E a saúde já recebeu aí alguns recursos, vai receber alguns recursos também, como você mesmo, como presidente, conseguiu convencer os demais vereadores a repassar esse valor para a saúde também, mas as emendas impositivas estarão vindo aí. Como vai ser para você como presidente? Cada vereador vai poder destinar essas emendas, e sempre que há uma emenda impositiva, às vezes ela demora a ser realmente repassada para aquilo que o vereador, né, sugere, né, e direciona aquelas emendas. Como você pretende fazer essa articulação junto ao executivo sobre essas emendas impositivas? Na verdade, a gente vem desde o início da implementação das emendas impositivas, a gente vem evoluindo, amadurecendo e melhorando muito a questão a palavra não seria qualidade, mas adequando as emendas para que elas efetivamente possam acontecer. Nós tivemos casos de emendas barradas por vícios que eram irreversíveis, assim, e o valor retornou aos cofres públicos porque não tinha como. Então a gente vem já através de treinamento entre os vereadores, treinamento para os assessores e servidores, trabalhando para que, já tivemos esse ano um treinamento, para que efetivamente a vontade do vereador em direcionar, ela seja possível e que esse recurso chegue. Né? Então hoje nós temos a lei das parcerias, a lei de subvenções, que por um lado facilitam os repasses e por outro elas acabam tornando às vezes um pouco mais complicados, né, para que as entidades, enfim, associações, elas estejam aptas a receber. Né? Mas essa legislação federal, que eu digo, ela veio para melhorar. Ela complicou algumas coisas, mas ela veio para realmente fazer com que os recursos sejam aplicados da maneira correta. Então a gente não está reclamando disso. E o que a gente tem que fazer é treinar as pessoas que irão manusear estas emendas para que elas efetivamente cheguem ao seu destino. Né? Os próximos 6 meses dessa tua gestão como presidente do Legislativo Municipal? Nós vamos seguir da mesma forma com que estamos fazendo. Né? Tu me perguntavas no início, eu faço questão de responder a respeito de reformas aqui no prédio, no sentido de que o vereador Márcio havia iniciado então com uma ideia. Eu desde o início, quando o vereador Márcio foi presidente e teve a iniciativa então de fazer a doação do prédio para o município, para o Poder Executivo, eu fui muito favorável a isso. Tanto é que quando eu fui presidente em 2018, por 4 meses, menos de 4 meses, eu não tive tempo de fazer
esta doação, mas era a minha vontade, até porque nós não teríamos como Câmara de Vereadores como mexer naquele prédio, senão despendendo valores, recursos estratosféricos. E para o município é mais simples, porque o município possui setor de engenharia, o município possui, não recebeu aquele prédio como concluído, como a Câmara em 2013 recebeu, então facilitaria. Dito isto, o que eu quero dizer é o seguinte: a questão da reforma que o vereador Márcio estava com vontade de fazer na época como presidente, ela era muito bonita esteticamente, mas ela teve um orçamento muito alto e o vereador resolveu então recuar. Eu concordei com ele, era realmente um valor que passava do dobro do que eu imaginava que sairia. Passava e não teria, de 3 milhões de reais, né? Não, 1.400.000 e pouco, mas seria apenas a alteração da entrada, que seria independente da prefeitura e da Câmara independente. Então, pela lateral aqui, nós temos uma grande janela, seria feita então a entrada construída ali, só que não supriria, então, não teríamos alteração, não alteraria o espaço interno da Câmara. Seria apenas um hall de entrada com uma escada, uma recepção e um elevador, que é obrigatório por lei, em espaços públicos. E seria mais de R$1 milhão, o vereador Márcio entendeu que não, e eu concordo com ele. Então, da minha parte, como presidência da Câmara, não haverá esta reforma também. A gente vem, como eu dizia no início, fazendo melhorias, pequenas melhorias, mas que são importantes, inclusive para a segurança de todos, e essa sim, eu vou continuar, né? A própria questão do imobiliário, algumas coisas que estavam inservíveis nós substituímos, trocamos há poucos dias, nem tivemos a sessão foi na segunda e na terça foram instalados então novos microfones que nós havíamos... para melhorar a qualidade da transmissão. Estávamos enfrentando grandes problemas e grandes críticas no próprio Facebook, para quem queria assistir através da live do Facebook, a reclamação ela era: não estou conseguindo ouvir, não dá para entender direito. Então alteramos isso, caixas de som, microfones, hoje sem fio e de uma boa qualidade, como forma de trazer então a informação que é de grande importância para a nossa comunidade, para o nosso município. 3 minutos para você falar com a comunidade de Horizontina. Quero sempre agradecer. A palavra ela é de agradecimento, sempre será. Eu venho me empenhando muito e temos uma grande equipe aqui na Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores, lamentavelmente, ela não é tão bem avaliada pela comunidade de um modo geral, e muitas vezes isso acontece pela falta de interesse da própria comunidade em participar. Nossas sessões, nossas reuniões das comissões, elas são totalmente públicas, os nossos atos são públicos, e eu faço muita questão e ficaria muito feliz que a comunidade realmente prestigiasse essas sessões para entender todo e qualquer projeto que for protocolado e será analisado aqui nesta Casa Legislativa, ele diz respeito à nossa comunidade horizontinense, portanto é muito importante. Então faço mais uma vez o convite, além de agradecer pelo apoio de todos, agradecer a ti, Silvio Brasil, ao teu portal, aos teus portais, pela oportunidade de poder comentar, falar, espargir então as informações do mandato nesse período então institucional da Câmara de Vereadores, onde sou presidente, e é nesse sentido. Então a gente gostaria muito que as pessoas participassem mais e acompanhassem realmente o que está acontecendo. De resto, somente agradecer a toda a comunidade e reafirmar o meu compromisso que eu venho fazendo nos últimos 8 anos, desde a minha primeira candidatura, e que é de estar o mais próximo da comunidade, sempre. Bom, e diante da sua iniciativa como presidente do Legislativo Municipal em chamar os demais vereadores para repassar a devolução ao Executivo, sugerindo recursos para o hospital, é claro que a população agora espera que o prefeito atenda essa sugestão, atenda essa reivindicação, que é basicamente uma reivindicação do Legislativo, repassando o valor para o Executivo, para que a população não sofra tanto como vem sofrendo na área da saúde ultimamente aqui em Horizontina. Então a população agora, com certeza, vai esperar que o prefeito ele possa abonar essa sugestão de vocês e repassar esses recursos para onde vocês sugeriram que fosse repassado. Eu não tenho dúvidas de que será repassado, Silvio, porque esse gargalo da saúde, como eu falava, o gargalo que nós temos na associação hospitalar, que é apenas esse gargalo emergencial, ele não é apenas de conhecimento dos vereadores. Ele é de conhecimento de toda a comunidade, de pessoas que passaram na pele
então, de não ter sido atendidos da forma com que gostariam ou que mereciam até, mas certamente o prefeito municipal irá seguir, porque para ele também chegam críticas, eu tenho certeza que sim, assim como chegam para nós. Mas também gostaria de dizer que a nossa associação hospitalar ela é muito organizada, ela vem fazendo um grande trabalho e o poder público ele pode sim ajudar da forma com que é possível. E nós entendemos como Câmara de Vereadores em ajudar neste problema, neste gargalo, e tenho certeza que a nossa comunidade será bem atendida a partir do momento então que esses novos profissionais, um médico e a técnica de enfermagem, estarão atendendo nos feriados e finais de semana 8 horas diárias. O que você falou para nossa reportagem, naquele dia lá no hospital, você então cumpriu e fez esse direcionamento juntamente com os demais edis da Câmara de Vereadores de Horizontina para o Executivo Municipal. Agora vai depender do prefeito e da comunidade também dizer: prefeito, assina porque nós queremos. É isso? Lucas, muito obrigado. Tuas considerações finais. Você falou com a comunidade, mas as tuas considerações finais. As ações de agradecimento sempre serão, como eu disse, a gente está sempre à disposição, como Câmara de Vereadores, como vereador também, pessoa individual, e tenho certeza que os demais colegas também. E aproveitando para convidá-los para participar das nossas sessões ordinárias na primeira e na terceira segunda-feira do mês, às 19 horas, assim como também as reuniões das comissões nas terças-feiras, das 18, 18h30 e 19 horas, sequencialmente então, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas e Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. Também são públicas e podem, então a comunidade pode vir acompanhar, além de que elas são transmitidas através do Facebook, mas a comunidade pode acompanhar de forma física, reafirmando o nosso compromisso com o Poder Legislativo em ajudar, em auxiliar e também, obviamente, a fiscalizar o que vem sendo feito no nosso município. Conversamos aqui com o presidente do Legislativo Municipal de Horizontina, Lucas Edio Stoll, e você sabe, política e comunidade, este é o compromisso da reportagem Silvio Brasil e Lupa Notícias.